Olá para vocês que acompanham a página do Diário do Sudoeste no Facebook. Hoje nós vamos conversar com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, ou simplesmente Marco Buzzi, né? O ministro ele está aqui em Pato Branco, pois hoje à noite, nessa segunda-feira, ele vai ministrar uma palestra na Faculdade Mater Dei a respeito do tema Mediação de conflitos, o novo paradigma e a cultura de paz. Então, primeiramente, ministro, muito bem-vindo ao Diário do Sudoeste e a Pato Branco. Se o senhor pudesse falar um pouco a respeito do tema da sua palestra, né? O que vai ser abordado hoje ali com o pessoal do curso de Direito, enfim, sobre o que o senhor vai falar lá hoje à noite? Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos que estão nos ouvindo e foi uma grande honra aceitar esse convite. Nós estamos já há muitos anos, antes mesmo de chegar a ser ministro, antes de chegar ao STJ, eu como juiz de direito, esse ano eu completo 34 anos de carreira, nós já estávamos, eu e diversos outros juízes, promotores, advogados, nós já estamos praticamente há 17 ou 18 anos nos dedicando a esse tipo de iniciativa. Que iniciativa é? A mediação e a conciliação, ou seja, são outros métodos de se resolver problemas, de se resolver conflitos, brigas, popularmente falando, né? Diferenças, que não só por meio da justiça, por meio do processo judicial, por meio da sentença judicial. E por que isso? Porque nos últimos anos, nas últimas décadas, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas também no Brasil principalmente, nós estamos assistindo a um aumento muito grande do número de processos entrando na justiça. E, infelizmente, não há condições, mesmo que se tenha vontade, mas não há recursos financeiros, não há condições materiais de nós aumentarmos proporcionalmente o número de funcionários, o número de juízes, o número de varas, de fóruns, nesse Brasil inteiro, que o Brasil é um país do tamanho de um continente, não há condições de se fazer isso, e a experiência que vem de todo mundo, não é só do Brasil, vem nesse mesmo sentido. Qual é? Descobrirmos, implementarmos outros métodos de se resolver conflitos que não seja só exclusivamente, por meio do processo judicial e da sentença. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte: ninguém aqui está criticando a justiça, ninguém aqui está dizendo que nós temos que acabar com esse método, com esse sistema de se resolver conflitos. Deixar de prestigiar a sentença, o processo, o poder judiciário, não é nada disso que estamos falando. Pelo contrário, com a chegada da Lei 13.140, que praticamente tem um ano e pouco de vigência, com a chegada do novo Código de Processo Civil, que felizmente o novo Código de Processo Civil fez a previsão da mediação, da conciliação, artigo 3º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, artigo 165 até o 175, e especialmente o artigo 334 do novo Código de Processo Civil. Todos esses artigos, é uma lei federal, lei nacional, tem vigência no Brasil inteiro. Todos esses artigos do novo Código de Processo Civil exigem, querem, prestigiam esse novo método de solução do conflito. O próprio artigo 3º, que é a parte dos princípios do novo Código de Processo Civil, deixa bem claro que o juiz, o advogado, o defensor público, os procuradores devem prestigiar métodos pacíficos de resolução do conflito. Então, o que nós estamos buscando implementar no Brasil inteiro, e hoje em dia, felizmente, numa grande parte das comarcas de todo o país, já existem essas estruturas sobre as quais nós viemos hoje aqui falar com vocês, que se chamam SEJUSCs. Então, nós já temos praticamente no Brasil inteiro essas centrais, SEJUSC, que é Central Judicial de
mediação e conciliação e resolução de conflitos. Então, essas centrais elas já estão sendo implantadas por todo o Brasil, em todas as comarcas, né? Há estados, por exemplo, como São Paulo, que nós já temos praticamente mais de 300 Sejuscs instalados e funcionando. E isso faz com que aquele processo ou aquele conflito, aquele caso, vamos usar esse, vamos nós aqui e os ouvintes que estão nos escutando agora, combinar entre nós todos um código de palavra. Qual é? Conflito. O problema que nós... Se você tem algum problema, se você tem algum conflito, seja na área do direito de família, seja na área do consumidor, seja na área de propriedade, posse, previdência, qualquer área do direito, trabalhista, né? Você tem várias formas de resolver um problema, um conflito. Uma delas é você procurar um advogado e entra no fórum com uma ação judicial. E entre outras tantas formas que nós temos de resolver conflito, a outra forma é você procurar um advogado e tentar resolver amigavelmente, tentar resolver por meio de um acordo esse seu problema, essa sua pendência. E é sobre isso que hoje nós viemos aqui conversar na nossa cidade. Ministro, aproveitando, o senhor falou do novo Código de Processo Civil, né, do CPC, Pato Branco, isso. Por que existem tantos processos hoje na Justiça? É falta de informação ou é falta de estrutura? Por que o processo é a regra? Não sei se é a regra. Não é nenhuma coisa nem outra. A pergunta é excelente, mas não é nenhuma coisa nem outra. Nós temos hoje em dia esse grande volume de processos. Por quê? Porque os operadores do direito, nós juízes, nós advogados, nós promotores, nós defensores, né, públicos, afinal, nós somos educados dentro das faculdades de direito para o conflito. Nós passamos 5 anos estudando o conflito, ou seja, as ações judiciais, o processo, a sentença. Nunca nos foi ensinado, para resolver um conflito, um problema, ao invés de nós entrarmos no fórum com uma ação, chamar as partes dentro do nosso gabinete, chamar as partes para uma conversa e tentar resolver esse problema com um acordo e não com uma ação judicial. Então, essa é a primeira razão. Nós somos hoje um dos países com maior índice, com a maior taxa percentual, né, de processos. Então, nós temos praticamente 210, 215 milhões de habitantes e nós temos praticamente 105 a 109 milhões de ações judiciais. Acompanhe meu raciocínio. 210 milhões de habitantes, 109 milhões de processos. Aí alguém vai dizer assim, então praticamente para cada 2 brasileiros existe uma ação judicial. Eu digo, não, é para cada 1 brasileiro tem uma ação judicial. Só, meu doutor, o senhor não sabe contar? Se há 105 milhões de processos e se nós temos 210 milhões de habitantes, é realmente um processo para cada 2. Eu digo que não. Sabe por quê? Porque para cada processo, exceto o de jurisdição voluntária, né, exceto aquele processo que você entrou na justiça para arrumar o seu nome, que está errado, arrumar uma data de nascimento num registro que está errado, isso é jurisdição voluntária, você não vai brigar contra ninguém. Mas exceto esses raríssimos e muito poucos processos, a maioria dos processos tem um autor e um réu, um requerente e um requerido. Então, para cada processo, no mínimo, tem 2 partes. Então, você multiplica 105 por 2, dá exatamente 210 milhões. O senhor poderia citar um exemplo de conflito que poderia ser resolvido por... Uma demarcatória parcial. Aqui em Pato Branco, isso não é incomum. Uma demarcatória parcial ou uma demarcatória total de terras. Eu fui juiz aqui em Concórdia, fui juiz em Joaçaba, fui juiz em Ceará, fui juiz em Dionísio Cerqueira, fronteira com o Paraná e com a Argentina, durante muitos anos. E não é raro aqui conflitos por causa ou da posse ou da propriedade das terras. Aqui é uma região altamente produtiva, uma das regiões que mais produz de todo o Brasil, né? Um povo muito trabalhador, e a terra é muito rica porque não representa só metros quadrados, na verdade representa divisas, representa dinheiro, representa produção,
representa o meio de subsistência das pessoas. Bem, então, ora, se para você resolver uma demarcatória parcial, para que existe essa ação? Para nós apurar onde passa a linha divisória. Para isso que existe uma ação chamada demarcatória, marcar a divisa. Ora, se essa divisa vai ser apurada por um perito e não pelo juiz, vai ser apurada por um perito, um engenheiro, um especialista. Para que nós temos que entrar no fórum com uma ação? Se nós podemos, os vizinhos, tudo que estão em briga, querendo um matar o outro, chama, contrata um engenheiro de confiança, um perito, um expert, um entendido, um agrimensor, e faz o levantamento, a vizinhança toda acompanhando aquele levantamento, fixa a linha divisória. Eu já fiz isso, eu já acabei com 2, 3 processos quando eu era juiz. Ao invés de nós tocarmos adiante a ação judicial, nós fizemos um acordo. Fomos lá, eu fui, calcei um par de botas, fui para o meio do mato, para o meio do campo de soja, em Concórdia. Acho que era milho até. Bom, mas onde planta um, planta outro. E resolvemos. Em 3 dias, nós resolvemos um processo que estava há 12 anos correndo na justiça. Eu ia te fazer essa pergunta. Em 3 dias. Em 3 dias. As famílias tudo junto, quase deu briga. Quase deu briga. E eu lá no meio. Mas a gente vai com calma, vai com paciência. Você está ali para pacificar e não para complicar. Né? Então você consegue resolver. Agora tem que se esforçar, tem que querer se incomodar. Né? Então a juizada, os advogados, procuradores, promotores, é um esforço maior do que praticamente tocar um processo. É maior sim, porque exige mais dedicação, exige mais paciência. Desculpe falar isso, mas exige um pouco de jogo de cintura para lidar com as pessoas e não para lidar com o resultado. O resultado é um só, é aquele que manda a lei, aquele que manda os fatos, as medidas, né, no caso de uma demarcatória. Esse não tem jogo de cintura nenhum. Mas para lidar com as pessoas, para ganhar tempo, para evitar perda de tempo e de dinheiro, santo Deus. É muito mais simples, em termos de efetividade, você resolver por intermédio de um acordo do que você resolver por intermédio de uma sentença. Antes que você me faça mais uma pergunta, eu vou dizer para você assim, você quer ver? Se nós temos 2 partes brigando por um determinado objeto, seja um carro, seja a guarda de um filho, seja o direito de família, seja o direito de propriedade, seja o direito trabalhista, né? O juiz, terminando um processo, quando o juiz vai dar sentença, o juiz, ele como juiz, se for para dar uma sentença, ele não pode dar uma sentença mais ou menos, para agradar um e para agradar o outro. Não, ele tem que dar a sentença conforme está o artigo de lei. E o acordo não. O acordo, você pode fazer um acordo em que você cede um pouco ali, arruma outra parte aqui, né? Faz uma conciliação sobre determinados pontos, você chega a um meio termo. A sentença não tem meio termo. Então é muito mais provável que um bom acordo resolva mais satisfatoriamente um conflito do que a melhor sentença do mundo, com o melhor juiz do mundo. Por quê? Porque a melhor sentença do mundo e o melhor juiz do mundo vão ter que aplicar a lei dura lex sed lex, a lei pura e simples. Não tem como tergiversar, não tem como ir para frente e para trás, é a lei. E no acordo, não. No acordo, uma parte pode ceder um pouquinho, a outra pode ceder um pouquinho, e nós chegamos num meio termo, em que sai mais ou menos todo mundo relativamente satisfeito, mas não demora esses 7 anos, 10 anos. Hoje em dia, no cível, a média dos processos, quando há recursos, é 12 anos. De 8 a 12 anos no cível. Então, você vê, 8 anos é 1/4 de vida útil, produtiva, 1/4 da vida útil de uma pessoa. Isso não tem dinheiro que pague. Seja rico, seja pobre, não tem dinheiro que pague isso. O tempo de vida não tem dinheiro que pague. É uma só, sem volta. O tempo não tem volta. E nós lidamos muito com isso. Entendo. O senhor falou a respeito das centrais de conciliação, né? Que já está isso em São Paulo. Enfim, o senhor sabe como está a situação no Paraná, no restante do Brasil? Como é que está a ampliação? Está indo muito bem. Nós estamos exatamente agora, tem um ano e meio, né, de implementação da Sejus, das centrais. Então é pouco tempo, um ano e meio é pouco tempo. Então nós temos que lidar também com esse dado real. Faz muito pouco tempo que nós estamos de verdade implementando no Brasil inteiro essas centrais. Agora, em alguns estados, como aqui no Paraná, como em Santa Catarina, como em
em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco. Eu não gosto de citar nome porque a gente de vez em quando pode esquecer. Mas desde a resolução 125, que é de 2010, nós já temos essas centrais sendo instaladas no Brasil inteiro. Na gestão da ministra Ellen Grace, quando ela foi a presidente do Supremo Tribunal Federal e, portanto, do Conselho Nacional de Justiça, começamos a instalar essas centrais pelo interior do país. Na gestão, depois, do ministro Gilmar Mendes, quando ele foi 2 anos presidente também do Supremo Tribunal Federal, também continuamos implementando. E dali para fora, com o Peluso, com o Aires Brito, com todos os presidentes, como atualmente também, nós estamos ampliando isso no Brasil inteiro, no interior do Brasil inteiro. O Paraná é um bom destaque, estamos implementando a Justiça do Paraná, federal, estadual e também a do trabalho, né? Desde 2000, se não me foge a memória, desde 2015, 2016, houve um ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, faz 1 ano e pouco, isso mesmo, 1 ano e meio no máximo, nem chega a isso, que também a Justiça do Trabalho está providenciando essas centrais. A única coisa que distingue um pouquinho a Justiça do Trabalho é que ela se vale de servidores para fazer o papel de mediador, o que eu particularmente acho muitíssimo bom, muito bom. Até é mais célere e mais simples do que esperar que seja formado um mediador judicial, que tenha que ter um curso, deve ter um mediador judicial, se exige um curso, que é dado pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo Conselho em convênio com as universidades, com as faculdades e com o Ministério da Justiça, mas é mais uma formalidade. Então, em síntese, essas centrais, esses JUSCs, elas estão sim sendo instaladas no interior do país inteiro e é muito bem-vindo. Os advogados, felizmente, de alguns anos para cá, 3, 4 anos para cá, estão prestigiando isso. Por quê? Porque eles viram, não é uma conversa, antigamente era conversa, era eu acho isso, eu acho aquilo, hoje não é mais achismo, hoje é dado real. Os advogados viram, estão vendo, está acontecendo isso que eu estou falando, que eles foram sim incluídos nesse projeto, né? E aliás, nem mais projeto hoje é lei. Sim. Você gostando ou não dessa matéria é lei, portanto, quem foi vencido tem que se dar por vencido e vir para junto dos vencedores. Nós temos aí um novo Código de Processo Civil, ou mudem o Código de Processo Civil, ou venham para esse projeto, ou venham para essa prática. Ou revoguem a Lei 13.140, quem não gosta disso, que revogue, que procure se mexer politicamente, institucionalmente, para conseguir a revogação da 13.140, por exemplo, que é a primeira lei no país, uma lei específica que trata de mediação e conciliação. O meu pai, que teve uma formação muito espartana, ele dizia assim, e hoje, eu com 60 anos de idade aqui compreendo o que o meu pai, falecido papai, saudoso papai, queria dizer. Ele dizia assim, meu filho, ai dos vencidos. Então agora eu estou falando para os vencedores, felizmente a maioria, mas também para os vencidos. Não é? Ou seja, quem não gosta da ideia da mediação, foi vencido. Hoje em dia a mediação está aí, está prevista em lei, é algo lícito, está nos códigos, está previsto em lei. A maioria, portanto, venceu, porque a maioria representa o maior contingente de legisladores. E foram os legisladores que fizeram essa norma jurídica. Portanto, nós não estamos mais falando de um mero projeto, nós não estamos mais falando de um mero achismo, nós não estamos mais falando de uma mera vontade. Hoje em dia, os tribunais estaduais, os federais, a Justiça do Trabalho, todas as justiças, o judiciário como um todo, os advogados, os procuradores, os defensores públicos, todos nós, pelo menos segundo o artigo 3º, parágrafo 2º do meu Código de Processo Civil, que é igual de todo mundo, ali está escrito, todos deverão colaborar, todos deverão incentivar, todos deverão participar desses métodos alternativos de conflito. Felizmente. Por quê? Porque é isso que está acontecendo em todo o mundo. Isso já aconteceu na Argentina, nós estamos indo já quase que na rabeira. Isso já existe na Argentina, já existe no Uruguai, já existe na Bolívia, já existe na França, na Inglaterra, na Alemanha. Poxa, será que o Brasil de novo vai ficar para trás?
Será que nós vamos ser de novo a rabeira? Ficar lá por último? Não, chega disso. A justiça não é um monopólio de uma categoria profissional. Não pode ser. A justiça é feita para todos, principalmente para os pobres. Principalmente para os pobres, porque justiça é sinônimo de cidadania. Justiça é sinônimo de paz social. E quem não enxerga isso, e quem não é capaz de divisar isso, o bom é que saísse dessa área e fosse para outra. Porque nós precisamos entregar, principalmente para as populações mais carentes, principalmente para as populações mais pobres, uma solução, um método barato, acessível, rápido, efetivo de resolução de conflito. Não tem só direito à justiça a classe média e os ricos. O pobre também tem, o desvalido também tem direito à justiça. E é para eles, e é para isso que nós preponderantemente estamos implementando esse novo sistema de se buscar a pacificação social no Brasil inteiro. É isso aí. É isso. Ministro, muito obrigado então pela Eu sua que agradeço presença. a oportunidade, espero divulguem bastante isso, Claro, principalmente nos horários em que a maior parte da população, principalmente a população carente, estiver ouvindo as nossas rádios, né? E eu desejo pleno sucesso a vocês todos. A imprensa é o quarto poder, todos nós sabemos disso, né? É um poder de divulgação muito grande, é onde nós conseguimos levar muitas vezes para aquela pessoa que está lá no interior, lá nos recantos, né, trabalhando, ou no seio da família, e isso é um apelo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui vindo defender um ponto de vista que hoje está na lei, infelizmente, mas ao mesmo tempo é um apelo, é um rogo, é um pedido, é um rogo, né, rogar, né, de pedir. É um rogo, é um pedido que eu faço aos advogados, aos juízes, aos promotores, aos defensores públicos, à população de um modo geral, né? Vamos realmente criar um método mais simples e efetivo, né, de resolução dos conflitos, principalmente os conflitos mais simples, os mais elementares, né, aqueles que precisam de uma solução mais rápida e que são efetivamente até de pequeno valor praticamente. Temos aí a 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Foi uma justiça especializada e muito bem sucedida. Os juizados especiais, você é muito jovem para lembrar disso, mas ele é oriundo do antigo juizado de pequenas causas. O juizado de pequenas causas foi substituído pelos juizados especiais. Deu certo. E deu tão certo, parece que é contraditório o que eu vou falar agora, mas ele deu tão certo no Brasil que agora está começando a dar errado. Sabe por quê? De tão certo que ele deu, as pessoas todas estão indo para lá, estão procurando juizados especiais para resolver os problemas. Ou seja, muita gente está indo para lá. Então é por isso que nós também viemos aqui falar de mediação e conciliação, porque dentro dos juizados especiais é que nós preponderantemente, não exclusivamente, não unicamente, mas preponderantemente podemos oferecer esse método alternativo de resolução de conflito que é barato, é simples, é rápido e eficaz. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado, ministro, e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, e até a próxima.